Olá, terceiro ano, vamos para a nossa aula de ciências. Hoje nós iremos estudar sobre corpo humano e na última aula nós vimos que todos os seres vivos apresentam fases diferentes ao longo dos seus ciclos de vida. Essas fases se referem muitas vezes às diferenças e mudanças na estrutura corporal destes seres. O corpo humano, por exemplo, possui particularidades que os diferenciam do corpo de outros seres. Estas diferenças resultam na diversidade de seres vivos que habitam nosso planeta. Inicialmente, devemos entender que os seres vivos podem ser formados por uma única célula, que se chamam seres unicelulares, ou por muitas células, que se chamam seres pluricelulares. Estes últimos são mais complexos e podem desenvolver sistemas corporais com diferentes funções. Os seres humanos são pluricelulares. Têm o corpo formado por bilhões de células. Cada uma delas apresenta diferentes funções, podendo formar tecidos, órgãos e sistemas que atuam conectados e comprometidos para um perfeito funcionamento do corpo. Apresentaremos a seguir o corpo humano e suas principais estruturas. Em seguida, indicaremos que ao longo da vida, algumas dessas estruturas se modificam. Conhecendo o nosso corpo. Nosso corpo é formado por 3 regiões principais: cabeça, tronco e membros. Sendo que o tronco se divide em tórax e abdômen, e os membros são divididos em superiores, que é os braços, e inferiores, que são as pernas. Além disso, nas regiões de encontro entre as regiões existem também conexões, sendo elas o pescoço, que liga a cabeça ao tronco, e o quadril, que faz a conexão entre o tronco e os membros inferiores. No tronco, o tórax representa a região do peito e o abdômen fica localizado embaixo da região do peito. Nas regiões principais do corpo podem ser observadas outras estruturas. Podemos também dizer sobre os cotovelos, que fica nos braços, que são os membros superiores, a barriga, que fica na região do abdômen, e a coxa, que fica nos membros inferiores. E tem também a nuca, a cabeça, que faz parte do tronco. Destacamos também que as mãos e os pés se localizam nas regiões finais dos membros superiores e inferiores. E como todos os mamíferos, os seres humanos apresentam um corpo coberto por pelos. Eles estão distribuídos por toda a região fora do corpo. Ao longo da vida, a cobertura corporal se modifica e a quantidade de pelos entre homens e mulheres normalmente muda. Vamos falar sobre estas mudanças com mais detalhe a seguir. As mudanças acontecem. Ao longo do nosso ciclo de vida, mudanças significativas acontecem. O tamanho do corpo humano e, consequentemente, das estruturas corporais aumenta desde o nascimento até a vida adulta. Estas mudanças são coordenadas pela ação de substâncias produzidas pelo corpo, que são chamados hormônios. Os hormônios, numa fase conhecida como a puberdade ou adolescência, altera totalmente as nossas características, tanto em meninos como em meninas. Entre as principais mudanças nós temos, nas meninas, aumento de pelos, surgimento de espinhas, e nos meninos, o engrossamento da voz e o amadurecimento das células reprodutivas. Diferenças corporais entre os seres vivos. As diferenças entre os seres vivos são imensas e, comparando seres unicelulares e pluricelulares, estas diferenças são maiores ainda. Entre os vegetais e os animais existem distinção. Por exemplo, no modo de se mover. Os animais são móveis, em suas maiorias, os vegetais são fixos. Ou seja, os animais se movem e as plantas ficam paradas. Como citamos, a cobertura
corporal dos seres humanos e demais mamíferos é coberta de pelos. Outros animais podem apresentar escamas, como os peixes, pele lisa, como os répteis e anfíbios, penas, como as aves, casco duro, como as tartarugas, crocodilos e muitos outros animais. E agora, para finalizar, vamos marcar as páginas 12 e 13 do nosso livro e responder com muita atenção.